Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula e hoje na nossa aula de matemática a gente vai estudar um pouco sobre polígonos regulares. Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Polígonos regulares. Medida dos ângulos internos de um polígono regular. É um subitem que a gente vai estudar dentro do conteúdo polígonos regulares. Sabemos que os polígonos regulares possuem todos os ângulos com a mesma medida. Por conta disso, podemos determinar a medida desses ângulos sem a necessidade de medir com um transferidor. Para isso, primeiramente, determinaremos a soma das medidas dos ângulos internos do polígono, tá certo? Vou continuar aqui com a teoria. Para determinar essa soma, decompomos o polígono em triângulos. Uma vez que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo já é conhecida, é igual a 180 graus, foi o conteúdo que a gente viu na aula anterior, tá certo? Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Todo triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, o que é que o conteúdo está nos sugerindo? Que a gente decompõe, a gente divida o polígono estudado em triângulos. A gente vai ver isso com calma, tá certo? Fazemos isso traçando as diagonais que partem de um único vértice do polígono. Tá vendo aí, ó, o exemplo aí ao lado, tá certo? Aí é um pentágono, tá certo? Foi traçado duas diagonais partindo de um vértice. De qualquer vértice que você for traçar diagonais, vai dar sempre, vai poder partir somente duas, tá certo? Em um pentágono. Cada polígono é diferente. Nesse caso aí, formou três triângulos, tá certo? Foi traçado duas diagonais partindo de um dos vértices, de um dos cantos, tá certo? Quando se traçou as diagonais, formou-se três triângulos. E cada triângulo tem 180 graus na soma de seus ângulos. O que é que a gente vai fazer para saber a soma dos ângulos internos do pentágono? Observe que traçando duas diagonais, decompomos o pentágono em três triângulos. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, o valor da soma dos ângulos internos do pentágono vai ser 3 vezes 180 graus, que cada triângulo tem 180 graus, então vai ser 3 vezes, que vai dar 540. Então é dessa forma que se determina a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá certo? Primeiramente, divide ele em triângulo, traçando diagonais partindo de um único vértice. A quantidade de triângulo vai ser multiplicado por 180 graus. Vamos continuar. Observação. O número de triângulos em um polígono pode ser obtido pelo seu número de lados menos 2. Ou seja, se temos um polígono qualquer, ou um que tem vários lados, se caso não tenha o desenho ou não queira traçar as diagonais partindo de um vértice, a gente pode determinar a quantidade de triângulo que ele vai ser dividido, certo? Pegando o número de lados que ele tem e subtraindo 2, tá certo? Dessa maneira, n menos 2. Só um exemplo aí para fixar. Se um octógono possui 8 lados, então o número de triângulo obtido no octógono vai ser quanto? Vai ser n menos 2. N representa o número de lados. Um octógono tem quantos lados? 8 lados. Então fica 8 menos 2 igual a 6. Então o número de triângulo obtido em um octógono vai ser 6 triângulos. E se a gente quiser saber a soma dos ângulos internos de um octógono, pega esse 6 e multiplica por 180 graus, tá certo? O quadro seguinte vai nos ajudar a ver que esse procedimento pode ser utilizado para os demais polígonos regulares, tá certo? Primeiro aí,
O primeiro polígono é um quadrado, tá certo? Então, foi traçada a diagonal aí, formou o quadrado em quantos triângulos? Em 2 triângulos. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrado vai ser 2 vezes 180, que vai dar 360 graus. É a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrado. Se for um pentágono, do exemplo anterior, vai ser traçado 2 diagonais, tá certo? E vai dividir o pentágono em 3 triângulos. Cada triângulo tem 180, então 3 vezes 180 graus, 540 graus. Um hexágono vai ser traçado 3 diagonais, tá certo? Vai dividir o triângulo vai dividir o hexágono em 4 triângulos, então fica 4 vezes 180, 720 graus. Se for um heptágono, vai ser traçado 4 diagonais, dividindo o heptágono em 5 triângulos, cada triângulo tem 180, então 5 vezes 180, 900 graus. Só lembrando também que a gente pode determinar a quantidade de triângulo fazendo a subtração do número de lados por 2, tá certo? E vai dar a quantidade de triângulo, caso não tenha o desenho para traçar as diagonais. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados, 4 menos 2, 2, forma 2 triângulos, como mostra o desenho. Um pentágono tem 5 lados, 5 menos 2, 3, 3 triângulos. Um hexágono tem 6 lados, então 6 menos 2, 4, forma 4 triângulos. O heptágono tem 7 lados, 7 menos 2, 5, então forma 5 triângulos, tá certo? Então pode ser determinado também dessa forma, como já foi falado anteriormente. Continuando. Uma vez determinada a soma dos ângulos internos de um polígono regular, que a gente acabou de ver como é que se faz, tá certo? Podemos determinar a medida dos ângulos de um polígono. Basta dividir o valor da soma dos ângulos internos do polígono pela quantidade de lado. Ou seja, depois que a gente determinar a soma dos ângulos, a soma de todos os ângulos internos do polígono, para a gente saber a medida de um ângulo, tá certo? A medida do ângulo dele, a gente vai pegar a soma dos ângulos internos e vai dividir pela quantidade de lados que ele possui. Por acaso, para o caso do pentágono, aí o exemplo do pentágono foi o primeiro exemplo que apareceu. Chamando de x a medida de um ângulo interno, como o pentágono tem 5 lados, então temos... A gente viu lá que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540, então vamos pegar 540 e dividir pela quantidade de lado do pentágono, que é 5. Então 540 dividido por 5 é igual a 108 graus. Então cada ângulo de um pentágono regular, claro, né, possui 108 graus. Lembrando que as medidas dos ângulos são todas iguais. Então cada um vai ter 108 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo interno de um pentágono é igual a 108 graus, tá certo? É dessa forma que se determina a medida de um ângulo. Vamos ver alguns exemplos, tá certo? Para poder fixar a ideia e você responder às atividades propostas. Primeiro, traçando uma diagonal de um de seus vértices, quantos triângulos podemos obter em um icoságono? O icoságone é um polígono regular. Agora precisamos saber quantos lados possui um icoságone, tá certo? Um icoságone possui 20 lados, tá certo? Tem 20 lados. Então vamos determinar quantos triângulos ele pode ser obtido em um icoságone. Vamos fazer pela fórmula, tá certo? A gente não vai traçar a diagonal, porque para desenhar o icoságone fica muito complicado. Então, através da fórmula, estão lembrados? Número de lados, que a gente vai chamar de n, menos 2. Então, n é o número de lados, que são 20 lados. 20 menos 2 é igual a 18. Então, em um icoságone, formam-se 18 triângulos. São obtidos 18 triângulos. Qual a soma dos ângulos internos de um eneágono? Observe que apareceu o nome de polígono que a gente não viu nos conteúdos. Um eneágono possui quantos lados? Um eneágono possui
9 lados. Desculpa aí que tem aí icoságno, tá certo? Mas não é icoságno, é eneágono. Um eneágono possui 9 lados, tá certo? Então, para a gente calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente faz o quê? De um eneágono, desculpa. Então, primeiramente, a gente vai determinar a quantidade de triângulos. Então, se um eneágono possui 9 lados, 9 menos 2 é igual a 7. Ele vai obter 7 triângulos. E cada triângulo tem 180 graus. Então, para a gente determinar a soma dos ângulos internos de um eneágono, a gente vai pegar o 7 e vai multiplicar por 180. Então, a soma dos ângulos internos de um eneágono é 1260 graus, tá certo? Só pedindo desculpa mais uma vez aí, que aí dentro do parênteses tem icoságno, não é icoságno. Icoságno é da primeira questão, é um eneágono, tá certo? Que possui 9 lados. Então é dessa forma que se calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular. Vamos ver mais um exemplo. Em relação a um heptágono, respondam. Um heptágono possui quantos lados? Isso está lá no quadro, tá certo? Um heptágono possui 7 lados. Então, vamos, em relação ao heptágono, respondam. Quantos triângulos podem ser obtidos traçando uma diagonal partindo de um dos seus vértices? Se tivesse desenho, você poderia traçar a diagonais e dividir ele em triângulos. Mas não tem o desenho, a gente faz pela fórmula n-2, tá certo? N é o número de lados, um heptágono possui 7 lados, então 7 menos 2, em um heptágono vai obter 5 triângulos. Então é dessa forma que se faz. Letra B. Qual o valor da soma de seus ângulos internos? Está se referindo ao heptágono, tá certo? Como é que se faz? A gente já foi explicado como faz para obter a soma dos ângulos internos de um polígono regular. No caso do heptágono, a gente vai fazer da seguinte forma. Se formou 5 triângulos e cada triângulo tem 180 graus, então 5 vezes 180 graus é igual a 900 graus. 900 graus é a soma dos ângulos internos de um heptágono. Qual a medida de seus ângulos internos? Ele quer saber a medida dos ângulos, sabendo que os ângulos todos possuem a mesma medida. Então a gente vai calcular de 1, tá certo? Como? Pegando a soma, que é 900, e dividindo por 7, que é a quantidade de lados, porque a quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos. Então, em um heptágono, a medida de seus ângulos internos é 128,57 graus, tá certo? Ou pode colocar aproximadamente 129 graus, tá certo? Então é dessa forma que se calcula esses valores aí, esses dados aí, tá certo? A quantidade de triângulo de um polígono regular, a soma dos ângulos internos de um polígono regular e a medida de um dos seus ângulos, ou seja, dos seus ângulos que são todos iguais. Então é dessa forma que se faz, tá certo? Caso vocês tenham dúvida, reveja novamente, passe essas atividades, esses exemplos para o caderno, tentem fazer novamente, tá certo? A nossa aula de hoje foi somente essa. Se você acharam complicado, entre em contato comigo, eu estarei aqui à disposição durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Então foi isso. Obrigado e até a próxima videoaula.